Tá gravando já? Tá. Seja muito bem-vindo ao Cresce em 10 Minutos e o tema de hoje é Sermão da Montanha. Solta a vinheta, editor! O Sermão da Montanha, ele está no Evangelho de Mateus, dos capítulos 5 ao capítulo 7. Também a gente vê o Sermão da Montanha no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Mas vamos focar aqui no Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha nada mais é do que a pregação, a maior pregação já feita na história da humanidade. Porque sempre que um pregador sobe no púlpito, ele está pregando acerca de Cristo. E o Sermão da Montanha é a pregação que nosso próprio Senhor Jesus Cristo pregou. Ele pregou e tem diversos ensinamentos ali poderosos. As bem-aventuranças estão ali, o Pai Nosso está ali, quando Jesus fala acerca da lei, está ali. Então, é um tema extremamente profundo e que todo crente, todo cristão deveria ler várias vezes. E hoje esse vai ser o primeiro vídeo do Sermão da Montanha e nós vamos focar na parte inicial desses ensinamentos maravilhosos do nosso Senhor Jesus. Olha só como se inicia o Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava dizendo. E aí o Senhor Jesus começa a dizer, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Mas olha só que interessante, eu quero focar um pouco mais nessa parte inicial. A palavra de Deus começa dizendo que Jesus subiu no monte, ele estava próximo à multidão, subiu ao monte para começar a falar e os seus discípulos se aproximaram dele. A primeira diferença que a gente começa a perceber aqui é a diferença entre a multidão e os discípulos. Você tem que decidir hoje se você quer fazer parte da multidão ou se você quer ser um discípulo. O discípulo é aquele que se aproxima de Jesus. É aquele que toma a atitude de se aproximar. É aquele que quer se parecer com Jesus. Isso é muito comum a gente ver hoje nesse mundo de internet, nesse mundo tão digital. Não que eu não gosto desse mundo digital, não à toa nós estamos aqui no YouTube, né? Mas as pessoas, muitas vezes, elas querem estar na multidão, elas querem escutar, elas querem ouvir. Aquelas pessoas da multidão também escutaram o Sermão da Montanha, mas as pessoas da multidão não se aproximaram como os discípulos se aproximaram. Então, o primeiro ensinamento que a gente tira aqui, antes mesmo do Sermão da Montanha iniciar, que a nossa atitude diante da palavra do Senhor seja uma atitude de discípulos. E os discípulos são aqueles que se aproximam, é aqueles que querem se parecer com aquele que está falando. Não apenas escutar, não apenas ouvir, porque muitas vezes a pessoa está ali na multidão dizendo, poxa, palavra legal, palavra interessante, gostei, legal, acho que vou dar um like nesse vídeo, quem sabe vou até compartilhar esse vídeo. Mas não se aproximou, não se tornou parecido com aquele que estava falando. E esse é o objetivo de um discípulo. Então, quando você começar a ler essa passagem, o que a Bíblia está te dizendo aqui é o seguinte, antes que você comece a ler, aonde você quer estar nessa passagem? Você quer estar na multidão ou você quer estar nos discípulos? Partindo depois desse ensinamento, olha só o que nós vemos que a palavra de Deus nos mostra. Jesus ele começa a citar bem-aventuranças. Jesus diz, os pobres de espírito, que deles seria o reino dos céus, que os que choram serão consolados, que os mansos herdarão a terra e assim por diante. Jesus vai fazendo vários paralelos de ponta cabeça à lógica humana, né? A nossa lógica humana muitas vezes traz a felicidade relacionada ao dinheiro. Aí Jesus diz que o reino dos céus está relacionado aos pobres de espírito. Veja que Jesus vai trazendo quebrando a nossa lógica humana pequena de enxergar as coisas, de como a gente enxerga o mundo. Isso se aplica a nós até hoje. A gente tem uma mente muito pequena, né? E Jesus está mostrando isso. O inverso, que o reino dele é o inverso. Mas mais do que isso, aqui nós temos um claro paralelo com o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, nós já falamos isso em outro vídeo aqui, se você não assistiu os vídeos do Cresce, eu recomendo muito que você assista, porque nós temos ensinamentos poderosos aqui. Lá em Êxodo 19, Deus vira para Moisés e fala o seguinte, olha Moisés, eu vou falar com vocês, vou falar com o povo, e se esse povo escutar a minha voz, eles serão minha nação sacerdotal. Aí no capítulo 20 de Êxodo, Deus começa a falar com o povo. Deus dá os 10 mandamentos ao povo. Deus dá os 10 mandamentos ali no capítulo 20 de Hebreus. Agora nós temos aqui nas bem-aventuranças no Evangelho de Mateus, o próprio Jesus aonde? No monte.
O monte é um lugar de ensino. O monte é um lugar onde nós ouvimos a voz de Deus. O monte é um lugar de onde a voz de Deus está sendo emitida. Não à toa que o salmista, em Salmo 24, ele diz o seguinte: quem subirá ao santo monte do Senhor? Está fazendo uma clara analogia ao Monte Sinai. E aí, quando nós vamos mais adiante, a palavra de Deus, lá em Mateus 17, verso 1, olha só o que diz a palavra de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e lhes levou em particular a um alto monte, a um terceiro monte aparecendo aqui. E ali foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Aí você se pergunta, por que Moisés e Elias apareceram aqui no Monte das Transfigurações? Por quê? Por quê? Essas passagens elas se complementam. Moisés estava ali representando a lei. Elias estava ali representando os profetas. À frente desse mesmo texto, se você continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus diz que João Batista foi uma representação, a tipologia de Elias, que anunciou a sua vinda, que o povo não tinha percebido acerca disso. Mas mais interessante é que Jesus está mostrando o seguinte ali no Monte das Transfigurações. Olha, no Antigo Testamento, nós tivemos a lei, nós tivemos os profetas, que eram tipos que anunciavam, que eram sombras daquilo que estava por vir. E esse que estava por vir sou eu. Tanto que essa passagem é maravilhosa no Monte das Transfigurações. Jesus aparece, Moisés aparece, Elias aparecem ali, eles estão conversando. Depois Moisés e Elias somem. E apenas Jesus continua ali com os discípulos. E o que Jesus, voltando agora ao Sermão do Monte, está fazendo, Jesus está o seguinte, olha, vocês receberam a lei, vocês receberam as palavras dos profetas. Agora, eu vos digo outras coisas. Eu vos trago novos ensinamentos. Porque nós não podemos nos esquecer que Jesus, ele é a palavra. Ele é a revelação de Deus a nós homens. Por isso que no Evangelho de João se inicia dizendo que no princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E o próprio Evangelho de João nos diz nesse mesmo capítulo que o verbo se fez carne, não deixando dúvidas de que o verbo é Jesus. Jesus, ele é a palavra. E Jesus está expandindo aquilo que nós recebemos na lei e nos profetas. Jesus está expandindo. Então, sempre que você for ler o Sermão do Monte, você tem que entender que aqui é uma expansão. Jesus está trazendo um novo ensinamento. Não é à toa que nessa mesma explanação, quando Jesus está falando acerca do Sermão do Monte, Jesus faz um paralelo entre o adultério na lei e o adultério agora. Jesus diz, olha, a lei diz o seguinte, se você adulterar, você pecou. Eu te digo, se você pensar, você pecou. Jesus, ele está expandindo. Lá em Êxodo 20, quando Deus nos traz o decálogo, quando Deus nos traz os 10 mandamentos, que ali estão expressos aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos, ali está expresso como Deus quer que a gente viva, isso é um fato, isso não se muda. Ali Deus está dizendo, olha, eu quero que vocês vivam assim. Não à toa que Deus disse no capítulo anterior, no capítulo 19 de Êxodo, olha, eu quero que vocês escutem a minha voz. Esse sempre foi o desejo de Deus. Aí Jesus chega no no Sermão da Montanha e Jesus diz o seguinte, olha, lá em Êxodo 20, eu vos disse, porque Jesus é Deus, a gente não pode se esquecer disso, e também tem um vídeo sobre isso aqui no nosso canal, sobre a divindade de Jesus, um vídeo importantíssimo para nós que somos crentes, aquilo que nós acreditamos, Jesus é Deus, ponto. Voltando ao ensinamento do Sermão da Montanha, Deus ali nos diz o seguinte, olha, no capítulo 20 de Êxodo, eu disse para vocês o que eu gostaria que vocês fizessem. Eu gostaria que vocês fizessem isso e aquilo. Só que o seguinte, pelas vias normais, vocês não conseguiram fazer. Essa é a realidade. O homem não conseguiu se aperfeiçoar pela lei. Aí Jesus fez o seguinte, olha, eu vou morrer numa cruz do Calvário. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E mediante a fé em mim, sob a atuação do Consolador que eu vou enviar, que é o Espírito Santo, nós sabemos disso, vocês serão assim. Então, quando nós lemos o Sermão da Montanha, não é um ensinamento de
Poxa Deus, eu gostaria de ser assim. Quando você lê o Sermão da Montanha, você tem que ler pensando o seguinte: eu devo ser assim. E se eu não sou assim, algo está errado comigo. Porque eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. O Espírito Santo de Deus está atuando na minha vida. Por isso eu tenho que ser manso. Por isso eu tenho que ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito significa o seguinte: não é que você tem que ser um monge franciscano, não é isso. Mas ser pobre de espírito é não dar o menor valor a essas coisas da terra. Ter o seu tesouro no céu, o seu tesouro onde as coisas realmente importam. Espero que essa palavra encontre terreno fértil no seu coração. Curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possível, mas curte mesmo. Não custa nada, seu dedinho aí, aperta o curtir e até a semana que vem. Fui!